a função da circulação que a gente tem em entregar nutrientes para os tecidos, vem algumas questões que sempre caem na prova com relação às porcentagens em cada lugar, né? Na circulação sistêmica, que é na grande circulação, a gente tem 84% do nosso sangue está na circulação sistêmica e os outros 16% coração-pulmão, né, ou pequena circulação. Da circulação sistêmica, que são 84% do nosso sangue, 64% desse sangue está no lado venoso, ou seja, aqui já tem uma característica fundamental, né, das veias como reservatório de sangue. As veias sempre têm essa capacidade de reservar de 500 até 1 litro de sangue, né, e dependendo da demanda que a gente tem, a gente consegue fazer com que essa reserva de sangue, a gente consegue aumentar o retorno venoso e, consequentemente, o débito cardíaco com esse volume residual reservado nas veias, de maneira geral, né? Então, 84% do nosso sangue está na grande circulação sistêmica, e 16% na circulação pequena, que é coração-pulmão. E desses 84%, né, que a gente tem na circulação sistêmica, mais de 60%, né, precisamente 64%, está no território venoso. Vem alguns conceitos aqui, as partes que compõem o sistema circulatório. As artérias, né, são esses órgãos têm mais massa muscular, né, ele tem mais músculo liso, então ele consegue transportar o sangue com alta pressão para todo o nosso organismo. Já as arteríolas, né, aqui entra uma questão assim que fica meio dúbia, que o livro não traz muito especificamente, que das arteríolas, né, dentro das arteríolas a gente tem as meta-arteríolas. Tem questões que os professores colocam assim, quem é responsável por regular o fluxo local? Se nas opções que você tiver, ele tiver arteríolas, pode marcar arteríola. Mas se não tiver arteríola e tiver meta-arteríola, né, que é uma espécie de arteríola, né, que ela tem aquele esfíncter pré-capilar que a gente vai trabalhar daqui a pouco, pode marcar essa opção sem medo. Os capilares, onde propriamente dito acontece, né, esse câmbio, né, esse transporte de nutrientes e oxigênio e dejetos, né, da célula com os vasos sanguíneos. As vênulas vão coletar esse sangue, né, que vai estar com dejetos, e provavelmente vai estar mais rico em CO2, né, tem um pouco de oxigênio, mas muito menos, e vai levar para as grandes veias. Né. E essas grandes veias vão ter basicamente a função de levar esse sangue novamente para o coração, na forma de retorno venoso. Vou colocar todos os vasos, né, que a gente comentou agora, as artérias, arteríolas, vênulas, veias e capilares, uma do lado da outra. Quem teria uma área transversal maior seria os capilares. Né? Os capilares são muito mais numerosos e em centímetros quadrados, né, do que os outros vasos. Além daquele conceito lá principal que a gente tinha comentado ali com vocês, dos valores e porcentagem de fluxo sanguíneo em cada região, tanto na circulação sistêmica quanto na pulmonar, tem outra questão que os professores gostam bastante, que é as pressões. Né? O que é a pressão? Né? Pressão nada mais é que a força do sangue, né, ou de um líquido sobre alguma parede, né? No caso, um vaso. Então, a gente tem diferenças de pressões ao longo do todo o território arterial quanto o território venoso. Tem alguns valores principais aqui que eu trouxe para vocês. O valor médio, né, da aorta é 100 milímetros de mercúrio, né? Então a pressão sistólica na aorta vai ser 120, a diastólica 80 e o promédio dela vai ser 100. A pressão média dos capilares é 17 milímetros de mercúrio. Isso no capilar sistêmico, né? Mas cuidado, quando eu estou falando de capilar do lado arterial, a pressão dele vai girar em torno de 30 a 35, dependendo da página do livro que está isso. No extremo venoso, né, do capilar, em torno de 10. Aí a gente chega nessa média de 17 milímetros de mercúrio, que é como se fosse a pressão sistêmica dos capilares. A pressão sistólica que a gente tem no tronco da artéria pulmonar é 25 milímetros de mercúrio e a diastólica é 8. A média dá em torno de 16. E a pressão capilar média dos capilares pulmonares é em torno de 7 milímetros de mercúrio. Tem alguns princípios, como se fossem leis, né, que regem esse fluxo sanguíneo, né, e a circulação, que basicamente são 3 aqui. O fluxo sanguíneo na maioria dos tecidos é controlado segundo a necessidade dos tecidos. Isso é chave. Cada tecido vai fazer a sua própria regulação de sangue. Por exemplo, assim, tá em uma atividade metabólica mais elevada, ele vai demandar mais sangue, que o sangue, né, vai levar nutriente e oxigênio para esse tecido. Esse tecido, naquele momento que ele está precisando mais, ele vai ser privilegiado. A gente vai entender como que acontece esse privilégio dele conseguir fazer essa própria regulação do fluxo local dele. O coração, ele meio que não se importa com o que está acontecendo no tecido, mas simplesmente as demandas teciduais somadas, né, cada regulação de cada tecido, vai fazer com que aumente ou diminua o débito cardíaco. Né? Então, o coração só vai responder a isso. A gente viu a pressão, né, média em cada segmento, vimos as porcentagens de sangue em cada segmento, e agora a gente vai ver como funciona o fluxo, que esse fluxo nada mais é que o sangue, né, passando pelos tecidos. E quem dita esse fluxo nos tecidos é a lei de Ohm. Então, o fluxo sanguíneo, o que é o fluxo sanguíneo? O fluxo sanguíneo nada mais é que a quantidade de sangue que ele passa por um vaso sanguíneo por um determinado tempo. Para mim, ter o fluxo sanguíneo, eu dependo de 2 fatores que a lei de Ohm traz para a gente. É meu gradiente de pressão, por exemplo, aqui eu tenho esse capilar, ele tem a P1 aqui, que é uma pressão 1, e aqui a P2, que é a pressão 2. Ou seja, para o meu sangue fluir, né, para ele ter fluxo de sangue aqui dentro do vaso, eu preciso ter um gradiente de pressão. O que seria isso? Uma diferença.
Por exemplo, nesse lado que está o P1 seria 10 e no outro lado seria 0. Tem um fluxo para o sangue porque eu tenho um gradiente de pressão. Só que se um lado do capilar desse vaso fosse 10 e do outro lado fosse 10, eu não teria fluxo, estaria parado o sangue. Uma das características da lei de Ohm, que ele fala que nosso gradiente de pressão, ele influencia no fluxo. Os dois fatores que influenciam no fluxo sanguíneo, pela lei de Ohm, é o gradiente de pressão e a resistência. Quando o vaso ele comprime, ele está contraído, automaticamente ele está aumentando a resistência dele, porque ele está tendo mais contato com o líquido que é o sangue, no caso está dentro do vaso. E aí a lei de Ohm nos diz o seguinte: e quanto maior o gradiente de pressão, ou seja, quanto maior a pressão, maior é o nosso fluxo. A pressão é proporcional ao fluxo sanguíneo. Quando eu aumento a pressão, o fluxo aumenta. Quando eu diminuo a pressão, o gradiente de pressão, o fluxo cai. Já a resistência é o contrário, é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais eu aumento a resistência, mais eu diminuo meu fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo nada mais é que o sangue, escorrendo, ou passando por um vaso. Eu entro nos fluxos que eu tenho dois, basicamente, que é o fluxo laminar. Tem que tomar bastante atenção com isso, que às vezes não vai cair como fluxo laminar para vocês, vai cair como fluxo parabólico, O sangue, que o professor traz como capa. As capas de sangue que estão em contato com o endotélio, elas têm um atrito. Como elas têm o atrito, a velocidade delas é muito menor do que as lâminas de sangue que estão aqui no centro. Acaba que o fluxo sanguíneo forma essa parábola aqui, que é essa ponta. E o segundo fluxo que a gente tem é o fluxo turbulento. É dependente da lei de Reynolds. A lei de Reynolds nos diz com relação ao fluxo turbulento. Como ele é formado? O fluxo turbulento nada mais é que uma velocidade excessiva do sangue dentro de um vaso. Então, como o sangue está muito rápido, o fluxo sanguíneo está muito rápido, quando ele acaba encontrando uma bifurcação ou uma placa de ateroma ou qualquer alteração no vaso, ou mesmo se o vaso for retilíneo, se a velocidade for muito alta, esse fluxo vai ser turbulento. A gente vai ver que esse tipo de fluxo ele vai acabar fazendo cisalhamento, que é lesão do endotélio, e o endotélio vai acabar liberando alguns mediadores inflamatórios. O Reynolds é como se fosse uma grandeza de medida de velocidade, essa lei de Reynolds. Então, quando eu tenho um número de Reynolds de 200 a 400, o fluxo talvez vai ser turbulento. Já quando eu tenho um fluxo de Reynolds acima de 2000, todo o fluxo vai ser turbulento. Ou seja, de 200 a 400 Reynolds, o fluxo talvez seja turbulento, e acima de 2000 Reynolds, com certeza vai ser turbulento. O que é a pressão sanguínea? É a força que o sangue exerce contra a parede dos vasos, do endotélio. O que é a diferença do fluxo sanguíneo e condutância? Condutância nada mais é que o fluxo sanguíneo quando eu tenho um gradiente de pressão. Fluxo sanguíneo, eu só estou falando que é o sangue passando no interior de um vaso por um determinado tempo. Só isso que eu estou dizendo. Agora, quando eu falo condutância, é o fluxo sanguíneo quando existe um gradiente de pressão. Como a gente já tinha comentado lá do fluxo laminar, que ele é formado por capas, a gente chega nessa variância, que quanto maior a alteração do diâmetro, ou seja, o vaso ele pode variar de tamanho, porque ele é muscular. Tanto artérias quanto veias tem essa capacidade de variar o tamanho delas. Quanto maior essa variação de tamanho que eu tenho, eu consigo aumentar a condutância. Então, quando eu altero o tamanho do vaso sanguíneo, eu consigo aumentar o fluxo sanguíneo ou a condutância nesse vaso. E quem explica essa lei para a gente é a lei da quarta potência. Pensa que a gente está num capilar, o capilar lá, mesentério, no intestino. Você acabou de comer uma feijoada, está com a barriga cheia, então vai ter que passar muito sangue naquela região ali para pegar todos os nutrientes, carboidrato ali, lipídio que você comeu na feijoada. Mas você precisa aumentar muito a demanda de sangue naquele local. Pela lei da quarta potência, ela não diz que o fluxo ele vai ser por quarta potência. Então, quando eu dobro o tamanho do vaso, ao invés de eu aumentar de 1 ml para 2, eu vou aumentar para 16 vezes o fluxo naquele vaso. E quando eu aumento, por exemplo, para 4 vezes o diâmetro do meu vaso, eu consigo aumentar em 250 vezes o fluxo sanguíneo para esse vaso. Por que é importante isso? Nosso débito cardíaco, é a quantidade de sangue que sai, que é ejetado do coração em 1 minuto. Só que o débito cardíaco eu consigo elevar ele até 2,5 vezes. Ou seja, meu débito cardíaco é 5 litros, eu consigo elevar meu débito cardíaco até aproximadamente 13 litros, numa situação fisiológica. Só que às vezes o meu tecido está precisando de muito sangue e 2,5 vezes não seria o suficiente. Então, por esse mecanismo de controle local, que é o aumento do diâmetro, ele aumenta a condutância, eu consigo fornecer para o tecido, às vezes, até 250 vezes a quantidade de sangue que ele está necessitando no momento. Teve um cara que pensou assim, um fisiologista, vendo isso, ele falou, não faz muito sentido, Como será que acontece esse aumento tão
drástico foi esse cara que o Poice Willy. O que ele entendeu? Que quando eu aumento o diâmetro do vaso, eu consigo aumentar as capas de sangue. Ou seja, lembra que a capa de sangue que ela tem em contato com o endotélio, com o tecido, ela vai sofrer atrito, ou seja, ela vai ter um fluxo mais lento. E as capas de sangue que estão aqui no centro, elas conseguem deslocar, né, dentro do vaso com muito mais facilidade, ou seja, com mais velocidade. Chegou à conclusão, né, que quando eu aumento o diâmetro do vaso, eu acabo gerando mais capas de sangue que não tem contato com o endotélio, com a parede. Por isso que eu consigo aumentar tantas vezes meu fluxo sanguíneo. Aí o livro traz aqui pra gente o hematócrito, até pela lei de Poiseuille também, ele explica que um dos fatores que altera o fluxo sanguíneo é a viscosidade. Ou seja, se meu sangue está mais viscoso, o que significa que ele está mais viscoso? Ele tem mais hematócrito, ele tem mais hemácia. Ao invés de estar 40%, por exemplo, nesse caso aqui, ele estaria 65%, 70%. Ou seja, meu sangue está mais viscoso. Quando meu sangue fica mais viscoso, fica mais difícil dele se deslocar ao longo dos vasos, ou seja, meu fluxo sanguíneo diminui quando a viscosidade aumenta. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.